Quando falamos sobre situações de emergência e cenários de sobrevivência, a comunicação é um dos fatores mais importantes. Nós vivemos atualmente na era da comunicação, onde o celular está do nosso lado 24 horas por dia. Em poucos segundos nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Esse meio de comunicação funciona muito bem no nosso dia a dia, porém, em cenários extremos, a história é diferente. O celular é um equipamento frágil que funciona em uma rede também bastante frágil. Quem nunca precisou utilizar o celular, mas perdeu o sinal até mesmo no meio da cidade? E sim, em situações normais no dia a dia dentro da cidade, esse sistema já apresenta diversos problemas. Imagina só em situações extremas, onde a rede pode ser danificada e ficar várias horas, até mesmo vários dias inoperante. Tu vai te encontrar em uma situação extrema de sobrevivência e vai precisar entrar em contato com uma equipe de resgate. E nessas situações, um radiocomunicador pode salvar a tua vida e também a vida das pessoas próximas de ti. Isso porque o radiocomunicador, também conhecido como radiotransceptor, funciona através das frequências VHF ou UHF, não dependendo de sinal de internet ou sinal de telefone. Dessa forma, dependendo da potência do rádio e também da antena, é possível se comunicar até mesmo em longas distâncias, através das frequências de emergência ou da função scan, onde o rádio vai procurar os sinais mais próximos para que tu consiga pedir socorro. Mas é importante ressaltar que a operação desses rádios nos cenários não emergenciais deve ser realizada por pessoas capacitadas e credenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicações. Atualmente existem diversos modelos de rádios disponíveis no mercado nacional, porém o mais popular de todos, inclusive o mais popular em todo o mundo, é esse aqui, o Baofeng UV5R, que é um rádio transceptor dual band compacto e relativamente fácil de operar, tanto para o radioamadorismo quanto para esses cenários de emergência. E eu digo relativamente fácil porque qualquer equipamento de defesa ou sobrevivência vai depender de um estudo mais aprofundado, de um treinamento. Por isso eu super recomendo que tu faça um curso online ou presencial de radioamadorismo e logo em seguida faz a prova para receber a tua certificação pela Anatel. Quanto mais tu estudar e se aprofundar sobre o radioamadorismo, mais tu vai estar preparado para utilizar o rádio em uma situação de emergência. Bora então conferir alguns detalhes desse equipamento aqui na bancada. O Baofeng UV5R é um rádio transceptor de 5 watts, capaz de operar nas frequências VHF e UHF, permitindo a programação de canais de forma manual e também diversas outras configurações através de software. Tudo isso em um rádio leve, pequeno, potente e muito barato, custando cerca de $20 nos Estados Unidos e entre 150 e 200 reais aqui no Brasil. Esse é um rádio de entrada perfeito para os iniciantes desse mundo do radioamadorismo. Esse rádio é dividido em 3 partes: o módulo principal, a bateria recarregável e a antena removível. A bateria de 7.4 volts e 1800 mAh é removível e é possível adquirir outras baterias maiores e mais potentes. Em uma situação extrema, caso o rádio fique sem bateria, é só substituir rapidamente por outra. Dessa forma, o rádio pode permanecer operacional por vários dias. A antena original que acompanha o produto é conhecida como Rubber Duck e é excelente, mas por ser removível, ela também é substituível. Tu consegue facilmente adicionar uma antena maior para ajudar a aumentar o alcance do teu rádio. Então, como vocês podem ver, esse é um equipamento muito versátil e fácil de customizar, de acordo com a tua necessidade. E além do módulo, da antena e da bateria, vem junto na caixa um clipe traseiro removível, um fiel removível, um manual de instruções, todo
modo e em inglês, um carregador bivolt do tipo Cradle, onde é só encaixar o rádio, não precisa engatar cabo, tirar a bateria, é muito simples e acompanha também um PTT com fone de ouvido e microfone, que vai permitir que tu utilize o rádio sem precisar ficar tirando ele toda hora do cinto ou do colete. Eu sei que esse monte de coisa, esse monte de botão pode parecer muito confuso, mas é bastante fácil de entender. Aqui na parte de cima, do lado da antena, nós encontramos o botão de liga e desliga, que também é o regulador de volume. O botão tem esse formato estranho para permitir que o rádio seja operado utilizando somente uma das mãos. Ao girar esse botão, ele vai aumentando o volume e depois, para desligar, é só girar ao contrário até ouvir o clique. Ao lado desse botão existe um pequeno LED que funciona como uma lanterna, que é acionado através desse pequeno botão aqui na lateral chamado Mone. Com o rádio ligado, um clique aciona a lanterna, outro clique torna a lanterna piscante e o terceiro clique desliga a lanterna. Obviamente essa não é uma super lanterna, mas vai quebrar um galho em uma situação de emergência. Ainda aqui na lateral, esse botão laranja vai abrir um sinal de rádio FM, que é algo extremamente importante nessas situações extremas para conseguir obter informações sobre o que está acontecendo. Outro clique nesse botão desliga a rádio. Ao manter pressionado esse mesmo botão laranja, ele inicia um sinal de emergência, com um LED piscando e um volume que pode ficar bastante alto. Para desligar é só clicar no botão novamente. O interessante é que esse alarme de emergência também pode ser transmitido por frequência. E entre esses dois botões existe um botão maior, que é o botão de PTT, que é acionado quando o operador quer falar, quer fazer uma transmissão. E do outro lado nós encontramos o acesso, uma capa de borracha para a instalação de fones PTT e também o cabo de programação. Na parte da frente do rádio existe o display com duas linhas. A linha superior, que é chamada linha A, e a linha B logo abaixo. Essas são as duas frequências que o rádio é capaz de operar, tendo em vista que é um rádio dual band. As frequências podem ser digitadas pelo teclado e através desse botão azul do teclado com a inscrição A e B, nós conseguimos subir ou descer entre essas duas frequências. Logo acima dele nós encontramos um botão laranja escrito VFO/MR, que quando acionado troca do modo frequência para o modo canais, que são as frequências que tu salvou na memória do rádio. Esse é o básico do básico. Se eu começar a explicar cada um dos modos e configurações, o vídeo vai ter mais de 1 hora. De forma geral é bem tranquilo de aprender, mas é necessário de novo estudar um pouco mais e claro, da certificação da Anatel. Depois do sucesso do vídeo anterior, onde eu falo sobre a importância do rádio em situações de emergência e faço uma breve introdução sobre o rádio transceptor Baofeng UV5R, no vídeo de hoje eu vou atender aos diversos pedidos de vocês e aprofundar um pouco mais sobre o funcionamento desse rádio, apresentando todos os itens do menu e ensinando as configurações iniciais mais importantes para ti que é iniciante a adquirir o teu Baofeng e tá muito confuso com esse monte de coisa. O Baofeng UV5R possui menu com 41 itens para sua configuração manual e tu consegue acessar todos esses itens facilmente através do botão menu, navegando pelos itens através das setas que ficam logo ao lado. Obviamente, como existem muitos itens, para tu não precisar ficar passando um por um, se tu já decorou o número de cada um desses itens, tu pode digitar diretamente aqui no teclado que ele já vai direto e tu consegue ver o número do item aqui do lado. E também, para facilitar um pouco mais, aqui no teclado tu vai encontrar alguns atalhos. Para acessar cada uma das opções dos itens é só clicar novamente em menu e vocês vão ver que a seta indicadora desce do nome do item para as opções. Em seguida, através das setas, tu consegue passar por cada uma das opções. Quando tu já escolheu a tua opção desejada, é só salvar, apertando em menu novamente e apertando aqui na tecla de saída
ou é só esperar alguns segundos que ele já volta automaticamente. Então agora que tu já sabe como navegar e alterar as configurações, bora conhecer cada um dos itens e também as suas funções. O primeiro item, ou item número 0, é conhecido como SQL Squelch ou filtro de ruído. Como a gente bem sabe, durante uma conversa pelo rádio é comum ouvir ruídos de fundo. Quanto maior a distância entre um rádio e o outro, maior tende a ser esse ruído. Dessa forma, esse item aplica um filtro para limpar um pouco a recepção e reduzir o ruído de fundo. Se tu deixar no 0, tudo que tu vai ouvir é ruído. E se tu deixar no máximo, o rádio vai ter dificuldade em ouvir mensagens em distâncias maiores. Então é interessante deixar esse filtro no meio termo, entre o 4 e o 5, onde tu vai ter um pouco de ruído, mas ao mesmo tempo vai conseguir ouvir muito bem a outra pessoa. O item número 1 é o chamado Step. Esse item determina o quanto a frequência vai aumentar ou diminuir por kHz. Eu gosto de deixar em 10 kHz. O item número 2 é muito importante e é chamado TXP. Esse item é muito importante porque vai definir a potência do teu rádio. O modo High vai permitir uma melhor comunicação em distâncias maiores e o modo Low é recomendado para distâncias menores entre os rádios, economizando mais bateria. De forma geral, eu gosto de deixar o meu sempre no modo alto. O item 3, de nome Save, é a economia de bateria. Basicamente vai limitar o poder dele de ficar esperando mensagens. Quanto mais alto o valor, mais ele vai demorar para receber as mensagens e vai cortar o início do áudio. Na minha opinião, é melhor deixar essa opção sempre desligada. A opção número 4 é a chamada Vox. Esse item vai fazer o teu rádio transmitir automaticamente apenas com o som da tua voz, sem precisar apertar o PTT. Os valores abaixo vão determinar a sensibilidade do microfone, mas eu também recomendo deixar essa opção desligada para evitar que ele acabe realizando uma transmissão sem a intenção. O item 5, ou WN, é o tamanho da banda, mas é um item mais avançado que tu não precisa te preocupar agora. O item número 6, ou ABR, determina o tempo que a luz do visor fica ligada em segundos. Quanto menor for esse valor, ou inclusive desligado o tempo inteiro, maior vai ser a economia de bateria. O item número 7, chamado TDR, vai determinar a capacidade do Dual Band, tendo em vista que tu consegue ouvir em duas frequências ao mesmo tempo. Se tu desligar, ele vai ouvir somente a frequência onde o marcador está ao lado. O item número 8, chamado Beep, liga ou desliga o som do bip do teclado que vocês estão ouvindo quando eu pressiono as teclas. O item número 9, ou TOT, é o item que define o tempo máximo de transmissão por segundos. Quando esse tempo acaba, a transmissão é encerrada automaticamente. Isso é interessante para economizar bateria, te incentivar a falar de forma mais breve e objetiva e também evitar que tu fique transmitindo para sempre caso o PTT seja acionado acidentalmente. O item 10, 11, 12 e 13 são modos para incluir tons em casos específicos, mas agora nesse início de aprendizado tu não precisa te preocupar com isso. O item 14, ou Voice, vai mudar os idiomas em que o rádio vai conversar contigo. Tu tem a opção em ouvir o rádio falando contigo em inglês, em chinês, ou manter essa opção desligada. Eu prefiro deixar desligado. O item 15 é para programar o envio do teu código e tu também não precisa se preocupar com isso agora. O item 16 a mesma coisa, o 17 também. O item 18, o SC Heavy, vai definir o método de escaneamento das frequências. No TO, quando ele ouve algo, ele para e fica um tempo escutando. No CO, quando a voz para, ele continua escaneando as outras frequências. E no SE, quando ele ouve algo, ele para e permanece na frequência. O item 19 é um código de identificação que não é importante, tu pode deixar desligado. O 20 a mesma coisa, o 21 também, e o 22 mostra a frequência ou canal que tu determinou no computador. De novo, não é importante nessa fase de aprendizado. O item 23, ou BCL, chamado Busy Channel Lockout, é um item que, quando acionado, vai impedir que tu fale enquanto alguém está falando na mesma frequência. O item 24, ou Auto Lock,
é um item que vai trancar o teclado do rádio depois de 8 segundos, para evitar que os botões sejam acionados acidentalmente. Para desbloquear, é só apertar no sinal de chave aqui embaixo. Eu deixo essa opção sempre desligada, porque quando eu quero bloquear o teclado, eu venho direto aqui no atalho da chave, mantenho apertado, vocês vão ver que aparece o sinal da chave aqui em cima no visor. Para desbloquear de novo é só manter a chave apertada. O item 25 e o 26 são configurações para repetidoras. Não precisa te preocupar com isso agora, porque é assunto para outro vídeo. O item 27 é a memória de canais do rádio, onde tu vai poder salvar as tuas frequências favoritas. O item 28 serve para deletar os canais salvos na memória. O item 29 define a cor do display no modo espera. Tu pode escolher as cores azul, laranja, roxo e também desligado. O item 30 define a cor do display enquanto tu tá recebendo o sinal, e o 31 define a cor do display enquanto tu tá falando. É importante ressaltar que manter essas três opções desligadas vai economizar mais bateria. O item 32, ou modo de alarme, é a configuração do alarme de emergência, que tu aciona mantendo esse botão laranja pressionado. No modo site, o alarme vai tocar somente no falante do rádio, o modo tone vai enviar um tom de emergência e o modo code vai enviar um código de emergência. Eu recomendo deixar somente na opção site para evitar enviar um alarme acidentalmente. O item 33, 34, 35, 36 e 37 tu não vai precisar te preocupar agora. O item 38 vai definir o que tu vai ver no display quando tu ligar o rádio. O modo 39, ou Roger, é o item que vai definir um bip no fim da tua transmissão, indicando para outra pessoa que tu já parou de falar. E o último item, o item 40, é o Reset, quando tu quer resetar todas as configurações para as configurações originais de fábrica. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série sobre comunicação de emergência através do rádio. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as frequências de emergência que tu deve utilizar nesses cenários extremos de sobrevivência. É importante ressaltar também aqui logo no início do vídeo que o radioamadorismo não é brincadeira. O radioamadorismo é algo muito sério que é regulado pela Anatel, exatamente para não atrapalhar os serviços prioritários, como os próprios serviços de emergência. Para a operação desses equipamentos é necessária a certificação da Anatel e também um conhecimento mais avançado sobre as frequências. Eu inclusive vou deixar os links com toda a legislação aqui na descrição. Quando nós falamos sobre situações de emergência em cenários extremos, como os desastres naturais e acidentes em áreas remotas, a comunicação é essencial para garantir a tua sobrevivência e a sobrevivência das pessoas que estão próximas de ti. Como eu já mencionei no primeiro episódio da série, nós temos uma falsa sensação de segurança com o nosso aparelho celular, porque esse é um aparelho frágil que opera em uma rede também bastante frágil, e pode ter certeza que nesses cenários extremos o teu celular não vai funcionar. E isso é inclusive documentado amplamente na história recente através dos sobreviventes, que dizem que quando mais precisaram, o celular não funcionou, que só conseguiram sobreviver porque pediram socorro através do rádio. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar as frequências que tu deve utilizar nesses cenários extremos para garantir uma comunicação rápida e eficiente. O primeiro ponto e o mais importante é que tu deve saber como operar corretamente esse tipo de equipamento. Muitas pessoas pensam em comprar, por exemplo, um rádio Baofeng, carregar a bateria e guardar no kit de sobrevivência sem estudar muito sobre o funcionamento dele, pensando que nesses cenários de sobrevivência é só tirar o rádio da mochila e conversar. Mas não é bem assim. Como qualquer equipamento de defesa e de sobrevivência, tu vai precisar de um estudo mais avançado e também de um treinamento mais elaborado. Por isso que eu super recomendo que, além da certificação da Anatel, tu realize também um bom curso de radioamadorismo que tu encontra facilmente nos clubes da tua cidade. E então nós chegamos ao segundo ponto, que são as frequências que tu deve utilizar para pedir ajuda nesses cenários extremos, que são
aqueles 6 números que tu digita no teclado do rádio ou deixa armazenado na memória interna. Em situações extremas onde tu não tem acesso a repetidoras e precisa se comunicar de forma rápida, existem 2 frequências muito importantes que eu recomendo que tu deixe salvo na memória interna do teu rádio ou que tu carregue em um papel plastificado dentro do teu kit de sobrevivência. A frequência nacional de chamada e a frequência de chamada e emergência marítima. A frequência nacional de chamada de número 146520 não é uma frequência exclusiva de emergência, mas sim uma frequência geral de monitoramento, onde por convenção dentro do radioamadorismo todos ou pelo menos a grande maioria dos operadores ficam sempre sintonizados e ouvindo. De novo, não somente para situações de emergência, mas também para diversas outras situações urgentes e importantes, onde o operador precisa se comunicar com o rádio mais próximo. E como muitos operadores ficam 24 horas monitorando essa frequência, acaba se formando uma grande rede. Inclusive é muito provável que exista alguém próximo de ti monitorando essa frequência. Exatamente por isso que é muito importante utilizar essa frequência para que tu consiga entrar em contato com o rádio mais próximo e esse operador mais próximo vai conseguir passar a tua informação para uma unidade de resgate ou até mesmo para o bombeiro que esteja mais próximo da tua localidade. Já a frequência de chamada e emergência marítima de número 156800 é a frequência utilizada por embarcações tanto para chamadas quanto para emergências. Para chamadas, essa frequência é muito utilizada, por exemplo, pelo pescador que quer saber as condições climáticas daquela área onde ele vai navegar e também, obviamente, para emergências médicas e qualquer outra emergência em alto mar. Da mesma forma que a frequência anterior, a frequência de chamada e emergência marítima também é monitorada o tempo inteiro por todas as embarcações e também pelas bases na terra, como por exemplo a marinha, unidades de segurança e também unidades de resgate. Então, se tu mora em uma região próxima à água, é bem provável que o teu rádio vai conseguir se comunicar tanto com as embarcações quanto com as unidades de resgate em terra firme. Além dessas 2 frequências de emergência já estabelecidas no radioamadorismo, tem uma dica bem importante caso tu não consiga nessa situação extrema contato nessas 2 frequências, que é também ter na memória do teu rádio ou em uma folha plastificada no teu kit de sobrevivência as frequências dos rádios Talkabout, que são aqueles radinhos mais fraquinhos que trabalham em canais pré-definidos. Mas apesar da baixa potência, eles também são muito utilizados durante os resgates, tanto pelas equipes de salvamento quanto pelos voluntários. Cada um desses canais possui uma frequência, e eu vou deixar aqui na tela a lista com as frequências de cada um desses canais, que nessas situações de emergência tu pode ir chamando um por um até alcançar o canal utilizado por essa equipe de salvamento que está próxima de ti. E por fim, alguns rádios como o Baofeng UV5R possuem a função de escanear frequências. Com essa função, tu também vai conseguir encontrar os rádios mais próximos de ti e pedir socorro. Então, de novo, eu super recomendo que tu tenha salvo na memória do teu rádio a frequência nacional de chamada, a frequência de chamada e emergência marítima e também todas as frequências dos canais dos rádios Talkabout. Com essas frequências, pode ter certeza que tu aumenta bastante as chances de comunicação para resgate em uma situação de emergência. No vídeo de hoje, dando continuação à nossa série sobre comunicação de emergência através do rádio, eu vou apresentar algumas dicas que vão tornar essa comunicação mais rápida e eficiente com a equipe de resgate, aumentando as tuas chances de sobrevivência. Quando nós falamos sobre esses cenários extremos de sobrevivência, como o caso dos desastres naturais, o tempo é um fator decisivo. O sobrevivente precisa entrar em contato com a equipe de resgate o mais rápido possível. E muitas vezes esse sobrevivente, apesar de já conhecer o funcionamento do rádio, ele acaba cometendo alguns erros que dificultam bastante a comunicação, gerando confusão e muitas vezes até atrasando o resgate. Então hoje, além de apresentar esses erros, eu vou ensinar como utilizar o rádio da forma correta. A interação do operador com o rádio e a comunicação do operador com a equipe de resgate. Em relação à interação do operador com o rádio,
é importante seguir algumas regras para garantir uma transmissão limpa e eficiente. A primeira dica é evitar posicionar o rádio na frente do rosto e falar diretamente em cima do microfone, porque assim tu vai ficar soprando em cima do microfone e pode ter certeza que vai provocar uma interferência na comunicação. Então, ao invés de falar diretamente na frente do rádio, tenta afastar ele um pouco e também deixar levemente inclinado. Dessa forma, o ar não vai bater diretamente no microfone e não vai provocar interferências. A segunda dica é tentar manter a antena do rádio o mais vertical possível, garantindo um alcance maior e também uma melhor qualidade de transmissão e recepção. A terceira dica é sempre movimentar o rádio e a cabeça em conjunto, porque se tu precisar enxergar algum ponto de referência ou também fazer uma análise de risco, se durante a comunicação tu afastar a tua cabeça, pode ter certeza que vai cortar mais de 90% do volume da tua voz e vai ser muito difícil da outra pessoa te entender. Então nunca esquece de sempre movimentar o rádio e a cabeça em conjunto. E a quarta dica, antes da gente passar para a comunicação em si, é saber gerenciar o botão de PTT durante as transmissões. Muitos iniciantes, quando querem fazer uma transmissão, apertam o botão e começam a falar ao mesmo tempo. Mas isso vai cortar o início da transmissão e acabar perdendo algumas sílabas da tua mensagem. Por isso é muito importante pressionar o PTT, esperar um segundo e então começar a falar. E o mesmo na hora de encerrar a transmissão. Ao invés de soltar rapidamente o PTT quando tu terminar de falar, também espera um segundo, para evitar perder o fim da tua mensagem. Então agora que nós já falamos sobre a interação do operador com o rádio, chegou a hora de falar sobre a comunicação em si. E é nessa hora que nós vemos o principal erro entre os iniciantes, que é falar demais. Nos dias de hoje, na era da comunicação, todos nós estamos acostumados a longas conversas informais pelo celular, mas na comunicação por rádio esse é um erro gravíssimo. Além de drenar rapidamente a bateria do teu rádio, essas conversas longas vão gerar muita confusão e também uma maior dificuldade de compreensão. Por isso é extremamente importante que as tuas transmissões sejam curtas e objetivas. Além disso, tu deve falar de forma calma e pausada, para ajudar a tornar essa comunicação por rádio mais rápida e objetiva. Existem 3 ferramentas muito importantes que tu deve utilizar: o código Q, o alfabeto fonético internacional e os algarismos fonéticos. O código Q é um sistema internacional de comunicação muito famoso porque resume frases inteiras em apenas 3 letras, começando pela letra Q. Inclusive, todas as equipes de resgate trabalham com esse sistema. Por isso é extremamente importante que tu estude e decore esses códigos para não ficar perdido quando ouvir no teu rádio. Sem contar que utilizando eles com a equipe de resgate vai tornar as tuas transmissões mais rápidas e mais objetivas. Esses códigos podem ser utilizados como perguntas ou como afirmações, e os mais populares são os seguintes: QAP pergunta ou afirma se tem alguém na escuta, se tem alguém te ouvindo. Resgate está em QAP? Positivo o resgate em QAP. QRA pergunta ou responde o nome de quem está falando ou o seu indicativo. Resgate em QAP, qual QRA? QRA Juliano Cashless. QSL pergunta ou afirma se a mensagem foi entendida completamente. Permaneça na área, QSL? QSL. QTH pergunta ou afirma um endereço ou localização. Qual QTH? QTH Rua Castelo Branco, número 142, QSL? QSL. QRU pergunta ou afirma se existem novas informações ou atualizações. Resgate, qual QRU? QTI pergunta ou informa se alguém está a caminho. Resgate, qual QRU? Helicóptero em QTI, QSL? QSL. Além disso, existem algumas abreviações que estão fora do código Q, que também são muito utilizadas, como VTR para viatura,
RSG para resgate e TKS para obrigado. A próxima ferramenta muito importante na comunicação por rádio é o alfabeto fonético internacional, que substitui letras por palavras. E isso é muito importante para os cenários extremos onde tu precisa soletrar algo para a equipe de resgate, como por exemplo o teu nome. E não é recomendado soletrar utilizando as letras do alfabeto, porque nos casos de interferência o S pode soar como F, o M como N e assim por diante. Dessa forma, para que as letras sejam compreendidas até mesmo em condições desfavoráveis, são utilizadas as palavras da lista que vocês estão vendo. Na primeira coluna nós encontramos a letra, na segunda a palavra e na terceira a pronúncia com a sílaba tônica em negrito, que deve ser pronunciada com uma maior inflexão. E por fim nós chegamos aos algarismos fonéticos, que seguem o mesmo padrão do alfabeto fonético. Porém, pode ser utilizado também como primeiro para um, segundo para dois e assim por diante. Então, com as informações de hoje, em conjunto com os episódios anteriores, eu espero que essa série tenha despertado a tua curiosidade sobre comunicação em cenários de emergência e também sobre o fantástico mundo do radioamadorismo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!